Galerinha, retornamos. Minha gente querida de recursos humanos, esses técnicos aí que vão realmente mostrar muita coisa na prática. Gente, vocês vão estar surpreendendo tanta gente no mercado que as pessoas não vão nem dizer assim: rapaz, você está entrando no mercado agora? Entrando agora no mercado de trabalho? Será? Porque vocês vão reter tanto conhecimento e colocar na prática como ninguém. Então preste atenção no nosso conteúdo de hoje, tá? Olha só o que a gente faz aí com a avaliação, como é que a gente dá um feedback diferente, como é que a gente trata as pessoas dentro da organização. Hoje a temática é essa, o conteúdo é esse. Você entendeu um pouquinho que nós temos aí uma perspectiva de crescer dentro das organizações, mas se eu souber avaliar as pessoas e se eu souber ser avaliado também. Uma coisa puxa a outra. A avaliação vai puxar o quê? Você se aperfeiçoar mais, treinar mais e ampliar a tua capacidade de executar mais. Tá certo? Vamos para os nossos slides? Vamos que vamos. E corre o tempo aí, minha diretora, e corre o tempo aí, pelo amor de Deus, vamos que vamos. Então vamos lá. Perceba o seguinte, eu falei muito de treinamento e desenvolvimento, né? Agora veja o seguinte, para identificar a metodologia, eu tenho algumas formas de passar o aprendizado organizacional. E elas entram até numa perspectiva diferenciada, não é só aquele treinamento, um atrás do outro, dentro de uma sala de aula, não, gente. Você tem, por exemplo, algumas organizações passando a autoinstrução, que se dá por meio de quê? Passa o material para ler, fazer uma pesquisa específica e uma investigação do tema para depois dizer o que entendeu. Isso é chamado de autoinstrução. Ou mesmo de aulas tradicionais, com painéis, treinamentos, cursos, seminários, workshops, congressos. O workshop já entra também numa outra perspectiva de expor os novos conhecimentos. Ou até mesmo pegar um grupo e esse grupo debater sobre uma temática, dialogar, apreciar, ver os vários prismas, discutir sobre os assuntos. O debate é uma forma também de você aprender. Assim como também a demonstração. Demonstrando, por exemplo, manuais, rotinas, regulamentos, você pode discutir sobre essa demonstração. Então, o aprendizado organizacional ele está conectado, gente, com o desenvolvimento do ser humano dentro da organização. É como eu posso melhorar esse aprendizado. Mas não para por aí, não. Eu tenho outros tipos de metodologia. A dramatização, a representação cênica dos conhecimentos, ou seja, os próprios funcionários, colaboradores, fazendo ali pequenas peças de situações do dia a dia, onde eles podem modificar a situação. Olha só, tem até mesmo, tem como colocar tela dupla, né, minha diretora? Eles podem até mesmo verificar o seguinte, preste atenção aí, entenda que, ela já percebeu, minha diretora, entenda que quando é, por exemplo, um aprendizado via artes cênicas, eu posso simular uma situação que acontece dentro da empresa. Tipo, um colaborador vai ajudar o outro e o outro tem um perfil de ser porco-espinho. E aí o outro vem com agressividade para cima desse colaborador. Eles representando e você sendo o diretor, entendeu? Sendo o diretor ali daquela cena, diretor de arte, diretor de filmagem, resultado. E você colocando a situação, como é que cada um vai agir e depois modificando. A pessoa deixando de ser o funcionário porco-espinho, que dá só espinhada agressivamente com as pessoas, e ela trata bem, entendendo que a outra pessoa está vindo para ajudar. Opa, aquilo fica no inconsciente das pessoas, gente. A imagem, a cena, a dramatização. Então isso reforça muito o poder visual do aprendizado. É um diferencial, tá? É um diferencial. Nesse diferencial, as pessoas se encantam. E é por isso que o Recursos Humanos precisa trazer novidade constantemente, para encantar e surpreender as pessoas que estão dentro da empresa. Vocês de cara. Você não tem que estar satisfazendo
Você tem que estar buscando surpreender e encantar. Claro, nem todo mundo vai gostar das surpresas, do encantamento, vai sempre reclamar. Por mais que você fale, gente, você não vai conseguir, por exemplo, agradar todo mundo. Não vai conseguir. Nem aquele que morreu assim, ó, com os braços abertos conseguiu, não é verdade? Nem o que morreu assim agradou todo mundo, quanto mais a gente. Então você vai fazer sempre buscando o melhor, surpreender, encantar, gerar valor único, trabalhar a perspectiva das pessoas de elas terem uma experiência que seja formidável e modificando as formas de treinamento, metodologias de aprendizado diferente, traz uma cereja do bolo, ou seja, a pessoa nunca sabe como é que vai ser o treinamento. Uma vez pode ser workshop, outra vez pode ser debate, outra vez pode ser autoinstrução, outra vez pode ser por artes cênicas ou exposição. Você vai colocar essa dinâmica para ir quebrando os modelos mentais. Tá certo? Então, compreende o que eu estou colocando aí, né? A tua capacidade de diversidade. Diversificar as tuas metodologias, como um profissional que já chega mostrando a diferença, para ter resultado diferente. Tá bom? Retornando para os slides, então tem a instrução programada, geralmente pelo e-learning, onde você tem ali o feedback do que a pessoa fez, o aprendizado, este aprendizado aí colocado de uma forma online, por isso que é e-learning. O e-learning é o I de internet e e-learning aprendizado, então aprendizado pela internet. Entram workshops, que é o saber fazer, né? Uma demonstração contínua, onde as pessoas estão lá participando e estão fazendo simultaneamente, só não executando como no dia a dia. Porque no dia a dia é as oficinas, onde você pega situações, simula situações, vai fazer um curso de internet, e aí você vai para dentro de um laboratório de informática e vai pegar os computadores para as pessoas aprenderem fazendo. Então, a oficina, fazendo relatórios que você faria do dia a dia, fazendo gráficos que você faria do dia a dia. Então, mostra isso, mostra este comprometimento. Fora que você pode usar exemplos de boas práticas, como no benchmarking. Falando os objetivos, descrevendo o que você vai tentar atingir ali, coletando dados de outras empresas, trazendo para as pessoas estudarem. Ou até mesmo o Job Rotation, que é o quê? Tira a pessoa das rotinas que ela já está fazendo, leva ela para outra unidade estratégica de negócios, os antigos setores, e cria quebra uma certa, um marasmo existente. Porque você fica muito tempo num setor, geralmente você se acomoda. Você, para ir para outro setor, você vai ter uma maior interatividade com outras pessoas que você não tinha. E vai buscando ali, até mesmo, estimular a sucessão de alguns colaboradores. Quando não isso acontece, você foca no coaching, no aprendizado contínuo. E esse aprendizado contínuo como é que é? Você identificando as competências que as pessoas têm, e num curto prazo, fazendo com que elas se conheçam, se autoconheçam e se desenvolvam constantemente. Melhoria contínua. É claro que isso é cansativo. Mas a empresa que quer se destacar, ela vai buscar isso. E você é o responsável, sempre deixando claro o que vai acontecer, com o que a empresa espera, porque isso é ética profissional e organizacional. A investigação, por exemplo, da questão que envolve a gestão das emoções, ela entra nessa questão dos programas voltados para o comportamento, dos temas propostos, por exemplo, a agressividade dentro da empresa, como lidar melhor com ela. Eu posso investigar se eu tenho muitos casos de pessoas que discutem por besteira dentro da organização. E aí, a partir disso, eu avanço em relação ao quê? A como eu posso melhorar essa performance. Opa! Então, melhorando a performance, eu posso mostrar alguns cases. Vou mostrar uns casezinhos para você, e esse é o case da Coelce. Case da Coelce, gente. A Coelce, ela é muito conhecida. Ela virou Enel lá no Ceará. É uma empresa do Ceará. Desde 2005, ela vem aplicando o chamado sistema de competências,
Gestão por competências, com o seu planejamento estratégico, colocando as pessoas em primeiro lugar. Como? Traçando mapas de carreira. O que esse mapa de carreira contém? Um conjunto de competências técnicas gerais e um conjunto de técnicas específicas, além das comportamentais nos seus níveis de proficiência. Ou seja, é o nível de evolução do profissional que se encontra dentro da competência lá. Então, o que ele precisa melhorar? O que ele precisa avançar? Aí é que está. Ele precisa entender que cada uma dessas competênciazinhas, retornamos? Cada uma dessas competênciazinhas, elas vão trabalhar um grau de um gap a ser preenchido. Lembrando o que é gap? O espaço que precisa ser preenchido naquela competência, quer seja ela específica, quer seja ela geral, quer seja ela comportamental. O foco da específica é em relação à qualificação, uma questão voltada mais para o técnico e a área que aquela pessoa trabalha. Então ele vai correr atrás de habilidades, competências voltadas para aquela área. De uma forma geral, a técnica geral vai buscar conhecimentos e habilidades para lidar com toda a empresa, ou seja, de uma forma holística. Quando eu entro na questão do comportamento, é o que é que essa pessoa faz no seu comportamento que é diferenciado. Ela consegue se automotivar, ela consegue aplicar os valores, a missão, a visão dentro da organização com as suas atitudes. Opa! E como é que é isso? Como é que é feito isso, meu professor? Aí a gente chega dessa forma. A letrinha está pequenininha, mas veja, isso é uma avaliação de desempenho, onde aqui eu tenho os períodos, que são chamados de grades, e eu tenho as notas. A nota aqui vai de 1 a 5. Esta grade, cada grade tem um código. Qual é o código? O código, ele é variado, ele vai de 1 a 10. Então, isso para o código da empresa. E a avaliação, ela é feita aqui, em cada uma das coluninhas. Ou seja, eu tenho aqui na primeira linha, eu tenho as competências específicas. O que tem dentro das competências específicas? Se a pessoa, qual seria a nota dela para a aplicação da normatização? O que ela consegue colocar em prática? Se ela também consegue gerir a sua medição do seu desempenho, a nota que essa pessoa recebe. Você vê que nos períodos, ela foi crescendo, ela saiu de 1 e chegou até 4. Tá? Então, mostrando exatamente a evolução dela no estágio da carreira dela. Se essa pessoa ela vai aí ser avaliada, por exemplo, nas técnicas gerais, ela vai ser avaliada pela técnica administrativa, por capacidade de analisar, por capacidade de se comunicar, por negociar, por saber informática, por ter mais um idioma, por saber coordenar equipes e aplicar o seu conhecimento no setor elétrico. Olha aí, ó. Tem órgão público? Tem também, minha diretora, tem órgão público mesmo. Por quê? Porque é necessário que tenha para poder ter esse avanço, né? Nas competências. Então, eu tenho que saber, por exemplo, o que cada pessoa precisa melhorar. Você vê que nessa avaliação aqui, a pessoa começou com números baixíssimos. É claro que, por exemplo, ó, se você for ver nesta linha aqui, especificamente, tá? Ela saiu do 0, foi para o 2, né? Ela ali, ó, está na metade da avaliação, certo? Esta linha é de idiomas, isso mostra o quê? Que ela não avançou em um idioma tecnicamente. Ela continua abaixo da média, tá? Ela vai até a 5, a média aí pelo menos seria 3, né? Dos 5, então ela está com 2. Então mostra que durante esses períodos de avaliação, ela não avançou muito. Se for comparar com o 0, ela saiu pelo menos do 0. Né? Mas ela não chegou na média. Então ela precisa melhorar ainda. Quando eu parto, por exemplo, para competências comportamentais gerais, eu tenho que ter critérios. Como é que essa pessoa trabalha em equipe? Qual é a nota que ela pode receber? Ela é orientada para resultado mesmo? Ela é focada em gerar resultado ou não? Ou só em fazer, executar? Ela é orientada para o cliente? Como é que é o atendimento dela no cliente? A postura dela?
ela é flexível na hora de aceitar novas demandas, ela se comunica bem, ela se faz entender bem, ela busca o desenvolvimento também de pessoas, ou seja, contribui com o conhecimento para pessoas, inova durante a sua execução do trabalho, toma decisões de acordo com a situação, porque quando eu falo tomar decisões, ela tem celeridade, ela tem autonomia, ela vai receber uma nota por esse comportamento. Se ela tem autonomia, quem vai estar avaliando vai dizer o seguinte: até que ponto ela toma decisões e se compromete com isso. Da mesma forma, se ela tem a capacidade de planejar e de analisar, trazendo agilidade para a organização. Então você vê que as notas, elas começam, deste profissional, começam baixíssimas, e nessa área comportamental, seria uma das melhores notas que ela tem. Porque ela tem aqui um número maior de 4 e 3, ela só tem um 3. Nas outras aqui, por exemplo, na técnicas, questões técnicas, ó, ela oscila muito de 3 para 4, para 2. Então, mostra que comportamentalmente ela está se superando. Ela veio numa evolução positiva. E isso para a organização é você mapear, fazer uma medição deste colaborador. Então, mostra que para o mapa de carreira dela, ela pode ter muita coisa acontecendo. Aí eles usam dentro da empresa a questão do verde e do azul para manifestar a evolução positiva. Então, nos mesmos quesitos, se coloca uma perspectiva de que essa pessoa está crescendo comportamentalmente. Aqui no caso, quem avaliou foi o Oswaldo Jucar Neto, é um exemplo, né? Nome fictício. Para quê? Para que saibam quem é que está colocando aquelas notas. E isso tudo vai para um sistema, minha gente. Vai para os mapas individuais. Vai fazer com que as pessoas entendam que é preciso modificar. E como? Esse empregado, ele tem um link dentro de uma intranet, que é o chamado link RH e você. Olha que maravilha. Porque após a reunião de feedback, você pode fazer a sua autoavaliação. E aí você vê, será que eu faço a minha... Ele preenche, gente, ó. Neste dadozinho aqui, ó. Aí ele vai fazer uma pergunta assim: será que essas notas eu me daria também? Então, às vezes eu superestimo algumas notas para mim. É muito difícil eu ter esse crivo. E eu entro nesse espaço de desenvolvimento que essa empresa tem, que é o desenvolvimento profissional, para saber o seguinte: o que é que eu preciso melhorar segundo as pessoas que estão me avaliando? Eu preencho tudo, faço essa minha avaliação e vejo se bate com as competências em relação às que eu vou ter prioridade para modificar. No caso, a competência técnica, lá atrás, que eu coloquei, a competência do idioma, que está aqui, seria uma competência técnica para poder este colaborador ele trabalhar, ou seja, ele coloca aí uma competência técnica que é a que está menor. As duas menores eu já começo a trabalhar. Então eu tenho que alavancar o meu idioma, eu tenho que ser mais bilíngue, eu tenho que utilizar isso no meu ambiente, se eu quiser crescer dentro da organização. Então isso faz com que o colaborador se comprometa mais. O gestor, ele tem um papel fundamental, porque além de participar juntamente com o empregado na construção dos mapas, ele também é responsável, gente, pelo desenvolvimento da equipe. Ele é responsável, é corresponsável, então ele tem que estar lá junto, na intranet, nesse espaço de desenvolvimento, porque a empresa não para por aí não. A empresa, desde 2019, ela vem investindo muito no crescimento das competências técnicas e comportamentais dos colaboradores. Olha só os investimentos que ela vem fazendo, em torno de 3 milhões. É uma empresa transnacional agora, que tem essa perspectiva de autodesenvolver os colaboradores, trazendo o quê? Alguns espaços de desenvolvimento, mas investindo não só em capacitação interna, mas externa. Olha o quanto eles investem em pós-graduação, estrito sensu e lato sensu, MBAs. Olha quanto eles investem desde 2019. 2019, quando começou,
olha quantos graduados dentro da empresa tinham, 97%. Pessoas com nível técnico, 25%. Pessoas com pós-graduação, 98%. Então, é uma organização que avança com projetos internos, trabalha a interação e o despertar da consciência, da execução da missão, visão e os valores. Olha só quantos programas ela tem, o conviver com qualidade, o valores em ação, a arte da competência, ou seja, valores em ação, é um projeto com 1.288 participantes. O crescer juntos, que favorece o quê? O crescimento dos processos de cada um na sua área, fazendo com que até mesmo fornecedores entrem nesse treinamento. É um programa que ele envolve muito, mas muita gente. Ou seja, mostra que há um esforço de avançar dentro da organização. Então, quando você está numa empresa dessa, que tem, por exemplo, este projeto Semear, que trabalha, olha só, uma interatividade constante com os tópicos estratégicos e as pessoas, fazendo com que elas valorizem mais as suas atitudes perante a família, a sociedade, a organização, ela está mostrando que quer você com constante formação cidadã. Fora que ela entra na questão comportamental em oficinas emocionais, trazendo a capacidade de você expandir sua consciência, se autoconhecendo, vivenciando experiências que são para o teu crescimento pessoal e profissional, para você impactar no cotidiano desta empresa. Só assim você começa a entender que empresas que investem aqui, por exemplo, como a Coelce, investem em desenvolver líderes, elas querem que as pessoas tenham um alto desempenho. E investindo nisso, elas vão avançar na avaliação de desempenho. Programas de coaching, trazendo ferramentas, metodologias de identificação de como é que eu posso melhorar a minha comunicação, como é que eu posso melhorar, saber lidar com a minha personalidade, como é que eu posso utilizar aqueles vários perfis, os perfis dos animais, não é, minha diretora? Os perfis dos animais, se eu sou gato, como é que eu posso ser uma águia? Se eu sou um lobo, como é que eu posso ali equilibrar com um tubarão, dependendo da minha fase da vida. Mas eu não posso deixar de ter um plano de ação, porque quem tem um plano de ação na vida pessoal e profissional consegue evoluir, porque vai colocando demandas, vai colocando metas a serem atingidas, metas técnicas, metas comportamentais, passa por isso. Agora veja, nesse estudo de caso, o quanto eles investem em parcerias com instituições internacionais. Então, eles têm um quadro que também há esta troca internacional. Fora essa estrutura, eles investem muito na formação de líderes, treinando pessoas constantemente para o campo, para a atuação, e cada participante ele tem que estar ali elaborando um relatório e mostrando o que ele está conseguindo atingir em termos de objetivo da empresa especificamente. Só assim, meus queridos, vocês começam a entender que eu posso, através disso, começar a gerir o potencial das pessoas e avaliando-as constantemente. Avaliando-as constantemente. A avaliação de 360 que é muito utilizada em organizações sérias, que mostram uma ética organizacional e uma ética profissional como ninguém. Perceba o seguinte, se eu avanço, e aí eu peço para minha querida diretora compartilhar, aliás, pode colocar só o título aqui, minha querida. Quando eu falo de avaliação de 360, essa última que nós colocamos aí, é uma das mais transparentes avaliações que existem. Poucas empresas, gente, poucas empresas aplicam. Por quê? Porque ela traz tanta verdade, mas tanta verdade, que às vezes a empresa não está preparada para tanta verdade. Você imaginou aí o operacional, quem está lá no chão de fábrica, avaliar o gestor, avaliar os diretores e presidentes? Olha aí. E os diretores avaliarem os táticos
e os operacionais, porque é 360, então eu faço, ó, um círculozinho e volto para o mesmo ponto, né? Eu faço o círculozinho, ó, e volto para o mesmo ponto, porque se fosse uma avaliação de 180, eu só ia assim, ó, só ia para cima ou só ia para baixo. Mas não, 360, gente, dá a volta. É os serviços gerais, por exemplo, avaliando um presidente. É coisa de arrepiar, gente. Entendeu? Então são metodologias de grandes empresas mesmo. Porque é o seguinte, você vai escutar muita coisa e você vai ver, porque esta avaliação ela é anônima. A pessoa não coloca o nome. Então vem lá. Então você vê, se até, por exemplo, existia um movimento de motim, muita gente, né, falando mal de alguém, combinaram, etc e tal, você está sabendo que vai ver, que vai ter gente que está combinando ali. Você vai entender, você vai poder fazer essa leitura em relação a combinar, entendeu? Então, quer dizer, a 360, gente, é uma das avaliações mais éticas que nós temos dentro dos recursos humanos. Transparência 100%, porque a pessoa quando sabe que ela vai falar de alguém e ninguém vai saber, e ninguém vai poder dar uma retaliação, ela vai colocar a verdade lá. Tá certo? A verdade. É difícil aplicar, mas acontece em grandes grupos como esse. Tá bom? Vamos então para o nosso momentinho, né, minha diretora? É hora de quê, minha diretora? É hora de praticar. Show de bola. Vamos para as cabeças, menino. Vamos logo para a primeira pergunta. Vamos que vamos, galerinha. Vamos que vamos. O que é avaliação nas organizações? Eu quero que você fale o que é e que você justifique. Então são duas ações. Sendo duas ações, eu vou dar 2 minutinhos. Foi, minha diretora. Vamos que vamos, galerinha. Vamos que vamos, galerinha. Vou dar já a resposta. Olha só. Etapa de avaliação como uma das últimas do treinamento, ok. Certo, mas aí veja o seguinte, eu tenho que analisar o custo-benefício. Como é que é esta etapa de avaliação, certo? O registro em relação assim, qual é o valor de custo-benefício? Eu vou estar realmente conseguindo melhorar por meio da produtividade? Eu vou precisar de treinamento? A avaliação de desempenho, gente, ela é peça fundamental para que você desenvolva as pessoas dentro de uma área, mas também criando perspectivas de crescimento profissional, fazendo com que ela tenha um plano de desenvolvimento individual, um mapa de carreira, por exemplo, tudo que a gente colocou no exemplo da Coelce, que hoje é Enel. Nós vamos agora então para a segunda avaliação, para a segunda questão. Vou colocar para vocês aqui.
Quais são os critérios de avaliação? O que a gente pode avançar em relação a isso? Você vai me dar quais são esses critérios, tá bom? Então, vou dar 2 minutinhos. Então vamos lá, galerinha, já passou os 2 minutinhos. Veja bem, eu perguntei quais são os critérios e quero a justificativa. Critérios são de avaliar o interno, de avaliar o externo e de avaliar as reações dos participantes. Como é que eu vou fazer? Para entender um pouquinho mais sobre as diretrizes dos treinamentos que eu vou estar aplicando. Eu vou ter que reunir pessoas com a mesma deficiência internamente, mas o externo também impacta e muito, gente. Impacta muito na organização, então eu tenho que avaliar isso também, assim como a reação dos participantes, que benefícios são gerados para eles, certo? Não esquece disso. Nós vamos para a próxima pergunta. Quais os sistemas de avaliação? Justifique cada uma delas. Foi, 2 minutinhos.
Vamos que vamos, galerinha. Vamos que vamos. Já passaram 2 minutos também. Que sistemas são esses? E como a gente justifica? Primeiro, o aprendizado, o comportamento e em cima dos resultados. Por quê? No aprendizado eu vou identificar a assimilação do conhecimento, gente. Não basta só treinar as pessoas, não. Tem que saber se elas aprenderam e colocam em prática isso. No comportamento do mesmo jeito, se elas estão adaptadas ao conhecimento para as mudanças que vão vir. E se elas conseguem nos resultados verificar. Eu consigo, por meio desses treinamentos que foram avaliados anteriormente, diminuir o número de pessoas que saem da empresa, a rotatividade, o chamado turnover. E eu consigo fazer com que elas, por exemplo, impactem na produtividade, gerando volume de vendas maior, em outros tópicos também, por isso que eu coloco aí, etc. Então, isso tudo tem que repercutir também financeiramente para a empresa, certo? Na próxima, eu tenho para você dar o exemplo, né? Cita aí o exemplo de discrepância, o primeiro exemplo que nós demos na primeira aulinha, tá? Até mesmo na posição de secretariado, tá? Veja aí e coloque esse exemplo e justifica esse exemplo para mim. Vou dar 2 minutinhos. Foi. Meus queridos, qual é o exemplo? O exemplo é aquela do texto processadorzinho TEL, onde a gente coloca, do Dell, aliás, onde coloca a média de trabalho aí de 7 horas, né, ponto 5. E a perspectiva é entender o seguinte, tá? Qual é a análise que a gente faz a respeito disso? Eu tenho que entender que não é só dessa forma, tá? Não é só dessa forma. Eu tenho que avaliar outras nuances. Quais são elas? É se eu tenho um chefe que me dá de última hora, sem prazo, e se esse chefe, né, faz isso, ele faz isso é de propósito? Não, é porque também ele precisa melhorar nas suas competências também. Então tem toda uma outra situação nessa discrepância comportamental, certo? Vamos para a próxima. Cite o exemplo de remoção dos obstáculos. Aí é que entra a questão do mapeamento. Em termos do secretário que a gente colocou aí, com avaliação, e justifique cada uma delas. Lembra que eu tenho aqueles obstáculos que são externos e que estão ligados até materiais também, tá? Eu vou dar 2 minutinhos. Foi.
No ar, no ar, no ar, no ar. Remoção de obstáculos. Olha só, gente. Por exemplo, o tempo é um tempo realmente que é um dos fatores, é o prazo também que foi dado para executar. A secretária teve o prazo correto. O equipamento, por exemplo, às vezes quebra e isso empata o relatório ser feito dentro do prazo. Ou o equipamento pode ser obsoleto, por exemplo. Isso são fatores que provocam a discrepância comportamental. São fatores que colocam numa perspectiva de que eu tenho variáveis acerca de quem está me passando a tarefa, variáveis materiais e as variáveis do prazo, ligada ao tempo. Então perceba que isso faz parte do processo de avaliação também, tá? Mas eu entro com a avaliação e entro também querendo saber o seguinte: e a educação corporativa, o que ela significa nesse contexto da avaliação? Vou dar para vocês 2 minutinhos. Olha só, galerinha, olha só. Então, essa pergunta aí é para exatamente dar o que vai complementar a avaliação de desempenho. Veja que na questão da educação corporativa, se a empresa não tiver, não tem como. Por quê? Porque como é que eu vou melhorar os pontos de melhoria na avaliação? Como é? Como é que eu vou melhorar? E aí está a resposta. Ela consiste neste projeto de formação e desenvolvimento da empresa, gente. É institucionalizado, um aprendizado contínuo, está dentro dessa dinâmica, proporciona essa aquisição, trazendo novas competências, ou seja, eu tenho que ter. Depois você pode até pesquisar. O autor está aí, ó. Em 2005 ele já falava sobre isso, tá? Os autores, na página 24. Fica gravadinho aí, depois você vai pesquisar aí no teu buscador na internet, tá bom? Vamos para a próxima, vamos para a próxima. E o empowerment que eu citei durante a execução, como é que você pode melhorar para fazer com que as pessoas se comprometam mais, quer seja de forma afetiva, quer seja de forma normativa, quer seja de forma instrumental, não interessa, interessa que ela possa se comprometer. O que significa o empowerment dentro dessa temática de avaliação? Vou dar 2 minutinhos. Foi!
Eita galera, eita galera, eita galera, eita galera. O que é que significa o empowerment nesse processo? Você tem que entender o seguinte, ó. É o empoderamento. Nesse contexto, o que que ele vai trazer? Mais autonomia e responsabilidade. Uma vez essa pessoa participando, por exemplo, né, desses processos da tomada de decisão, ela vai estar mais comprometida. E aí o processo dela de avaliação vai melhorar, porque ela vai também poder exercer esta metodologia de empoderar as pessoas. Quanto mais eu tiver pessoas empoderadas, comprometidas, afetivamente, normativamente, lembra que afetivo envolve o comprometimento emocional. Lembra que o normativo, o segmento de normas, procedimentos estabelecidos. E lembra também que no instrumental, eu vou estar analisando sempre a relação de custo-benefício nas atividades cotidianas, tá? Na próxima eu faço aí um encaixezinho aí, ó, da pergunta. E esse desenvolvimento e treinamento? O que que seria ele nas empresas, especificamente? Vou dar para vocês 2 minutinhos. Foi! Queridos e queridas, eita, 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 vamos para a respostazinha. Para que é que serve o treinamento, gente? Primeiro, para complementar os gaps. Lembra disso, é um processo de capacitação contínua, treinamento. O desenvolvimento ele vem com a prática de longo prazo, para que a pessoa possa ter um crescimento profissional. Ou seja, traz um suporte. Então, por que que seria a avaliação? Para que a avaliação? Para que você possa ter o que treinar constantemente e estar evoluindo positivamente. É aí que é a essência de organização. O T&D, ele vai ampliar e depois eu não consigo melhorar, eu vou novamente ser avaliado e vou passar por um treinamento e desenvolvimento. Olha que maravilha, olha a perspectiva aí, nesse contexto de uma forma geral, como eu posso melhorar. Então, sem treinamento e desenvolvimento, não adianta ter avaliação. E sem a avaliação, não adianta ter treinamento e desenvolvimento. Por quê? Porque eu não vou saber o que é que eu preciso melhorar nas minhas competências técnicas e nas minhas competências comportamentais. Lembra que os comportamentos estão ligados às chamadas soft skills e as hard skills ligadas às questões, a habilidade e técnicas voltadas para a execução das rotinas diariamente. Então, toda empresa que se preza, ela precisa de treinamento e desenvolvimento. Tá ok, meus queridos? E aí, nós colocamos esta
referenciazinha para vocês irem pesquisar sobre ética, sobre o choque de gestão e choque cultural também, além também de observar como é que eu devo ter a minha postura. A ética profissional do Antônio Roberto fala sobre isso, e nas pautas que a gente já levantou, sobre as dimensões, também um outro livro para vocês estarem estudando, né, pesquisando, buscando artigos, e sobre a responsabilidade social, um dos temas que a gente vem falando muito, queridos, dentro desta pauta ética e organizacional. O que vocês acharam? Gostaram? Pois é, essas temáticas, gente, tanto de ferramentas como metodologias, é importante você saber já chegando no mercado, entendendo que se a empresa não tem avaliação de desempenho, você, do Recursos Humanos, tem que começar a inserir. É claro que você vai ter resistências, principalmente do nível estratégico. Principalmente de quem está lá, em cima lá. Por quê? Porque a avaliação ela vai mostrar muitos pontos fracos, inclusive da direção, inclusive do tático, dos gestores. Não adianta, tá? Se tem só uma avaliação, o gestor avaliando a equipe, não adianta. Você vai ter só um prisma. Se a equipe também puder avaliar o gestor, aí sim, você vai ter um diferencial. Aí sim, você pode realmente ter uma empresa que vai estar aí trabalhando constantemente as competências técnicas e comportamentais. Tá bom, meu querido? Meu querido e minha querida, vamos encerrando mais uma aulinha, mas amanhã tem mais. Amanhã tem mais, tá bom? Fui!